Vamos lá. Hoje eu quero começar essa live falando sobre as negativas dos planos de saúde para pessoas que já realizaram a cirurgia bariátrica e vivem com o dilema para conseguir a sua cirurgia reparadora, cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica. Eu separei algumas perguntas que têm chegado aqui no escritório e aí eu queria dividir as respostas com vocês, tá ok? Então, vamos começar com a primeira pergunta. Por que que tantos pacientes que fizeram bariátrica têm direito à reparadora, mas recebem um não do plano de saúde? Após a bariátrica, muitos pacientes acreditam que terão conquistado a liberdade total, mas o excesso de pele, que é inevitável após grandes perdas de peso, se torna uma prisão naquele corpo. Não é estética, é dor diária. Assaduras, infecções recorrentes, a compra de remédios, dificuldade de locomoção, vergonha social, às vezes num evento, às vezes num clube, numa praia, numa festa, seja para ter que tirar uma camiseta, ou ter que ficar um short de banho, ou indo à praia, enfim, são momentos de lazer que acabam sendo prejudicados. Tá? Tem um dado que é muito importante você entender, que é o seguinte: mais de 75% dos bariatricados sonham com a reparadora, mas menos de 21% consegue realizar a cirurgia pelo plano. Tem plano que sim, aceita. E aí quando isso acontece, inclusive a gente vê no Facebook a pessoa falando, o plano acolheu o meu pedido. É raro. A grande maioria das pessoas acaba não se manifestando, acaba não dizendo que o plano recusou. Né? Ninguém vai dar apresentar o seu rosto dizendo que teve uma negativa, né? Ou pelo menos pouquíssimas pessoas se expõem e dizem que o plano negou. E aí, o que acontece? O plano, o que ela justifica, né? O que o plano justifica para recusa, para negativa? Eles acabam falando que é uma cirurgia classificada como vaidade, como estética. Né? Eles não entendem ou se fazem de desentendidos ao dizerem que é estética, que é só vaidade. Já para o lado do paciente, né, pós-bariátrico, o desejo dele é simples, é fechar um ciclo, é vestir roupas sem medo, abraçar uma outra pessoa sem sentir dor, viver sem esconder-se. Então, assim, são situações que acabam colocando na defensiva o bariátrica. Tá? E aí a gente está falando de possibilidades, cirurgias como abdominoplastia, que é a cirurgia do abdômen, a braquioplastia, que é a cirurgia para os braços, a cruroplastia, que é a cirurgia para as coxas, a mastopexia, que é a cirurgia das mamas, a mamoplastia redutora, que é a redução do peso mamário. Temos também a gluteoplastia, que é do glúteos, a torsoplastia, que é do cinturão corporal. São parte de tratamento. Tá? A gente está falando de tratamento da obesidade, uma vez entendido que a obesidade é uma doença. Então ela tem um tratamento. E o tratamento não acaba com a cirurgia bariátrica. Então isso é muito importante ser compreendido do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da lei, do ponto de vista médico, que são os envolvidos diretos. A obesidade é uma doença. Logo, o plano de saúde tem que cobrir a cirurgia bariátrica, tem que cobrir
a cirurgia plástica reparadora, uma vez que é extensão do tratamento contra a obesidade. A gente tem já o STJ decidiu que negar a cobertura é abusivo, então o plano não pode negar, ele tem que acolher o pedido do segurado. Do ponto de vista cerebral, né, da parte médica, a negativa acaba ativando uma região do córtex que é similar à dor física. Então a pessoa sente dor mesmo ao receber a negativa. É como correr uma maratona, cruzar a linha de chegada e ver arrancarem do peito a medalha. É isso que acontece com uma pessoa que recebe a negativa do plano de saúde. O corpo venceu, mas a mente ainda continua aprisionada naquele excesso, né, na conjuntura de um excesso de pele, por exemplo. Segunda pergunta, a reparadora é estética ou nós estamos falando de saúde? Olha só, o excesso de pele, ele gera problemas muito sérios. Feridas, odores, dificuldades na higiene pessoal, dores de coluna e até cria alguns obstáculos para relações íntimas. Como que a gente pode falar de vaidade nesse caso? Não se trata de vaidade, mas de saúde, funcionalidade. Pacientes que desejam retomar atividades cotidianas sem dor, usando roupas comuns, reconquistando a autoestima, a sua própria intimidade. A abdominoplastia, por exemplo, previne até hérnias, melhora a postura. A mamoplastia redutora alivia dores cervicais. A mastopexia reposiciona mamas caídas. A braquioplastia devolve mobilidade aos braços para a pessoa fazer um exercício, correr, ir para uma academia, sem sentir aquele saco molhado, né? Aquela bolsa, é um obstáculo criado ali, né? A cruroplastia das coxas acaba com aquelas assaduras que se forma, né, com o excesso de pele nas coxas. A gluteoplastia corrige a flacidez dos glúteos, dá um contorno. Aí para alguns pode ser, né, se falar em estética, mas não se trata de estética, se trata de tirar o excesso e aí automaticamente na mesa cirúrgica algo a mais é entregue também. A gente tem algumas decisões aqui do estado de São Paulo que já consolidam que os procedimentos eles são obrigatórios pelo plano, né? A gente vê até uma postura um pouco diferente dos planos de saúde, mas precisa chegar fazendo a solicitação via notificação extrajudicial com um laudo um pouco mais completo antes de recorrer, de ir adiante numa ação judicial. Então o plano já entende, mas às vezes eles investem, né? O plano de saúde tem um corpo jurídico muito forte, eles têm reservas bilionárias para esse tipo de ação. Então já é esperado, já é contingenciado dentro do plano de saúde uma verba, um montante para esse tipo de solicitação. E aí, em alguns casos, dependendo do plano de saúde, tem que jogar mais duro, né? Mas tem plano de saúde que já acolhe o pedido extrajudicialmente. Tá? Do campo emocional, a gente vê muito que o excesso de pele, a pele sobrando, né? Como eu citei, é como se você tivesse com aquela roupa molhada, né? Sentindo
é um obstáculo, né? E é um desconforto, parece que não é algo que te pertence ali, né, no seu corpo, e fica 24 horas por dia ali presente. A gente acaba às vezes até associando, interpretando como uma ameaça constante, né? E aí isso eleva o nível de cortisol, estresse, né? Mantendo aquele estresse crônico. E a reparadora é um direito de saúde, o que se torna não um luxo, mas uma necessidade. Vamos aqui para pergunta número 3. O que significa viver com excesso de pele depois da bariátrica? É viver ao mesmo tempo uma vitória com os resultados da cirurgia bariátrica e a frustração. O paciente já emagreceu, mas ele continua preso ali no corpo. Surgem assaduras, infecções, má postura e dificuldade até para atividades simples. Emocionalmente, sente vergonha, isolamento, medo de se expor. Sabe aquele momento de tirar fotos que todo mundo gosta, né? É um momento tão esperado. Para essas pessoas, muitas vezes ele fica recolhido, ele gosta de ficar no canto, ele não quer aparecer. Não porque ele é tímido, porque ele está ainda desconfortável com a situação. E aí a gente acaba vendo pessoas utilizando vestimentas, né? Roupas largas, né? E aí escondendo o próprio corpo. Ou seja, se a gente for pensar do ponto de vista cerebral, né? Do momento em que a gente decide lutar ou fugir, ambos elevam o nível de adrenalina, né? Eleva o nível de cortisol no corpo, gera tensão. Mas antes você lutar do que você se esconder e fugir. Aquilo ali fica sussurrando no seu ouvido até se tornar uma crença. E aí, quando você estiver no momento de vulnerabilidade, aquela crença vem como se fosse um soco no queixo para te derrubar. Então, essa soma de situações, de acontecimentos, de experiências vão encurralando a pessoa cada vez mais para situações mais difíceis, né? E aí vai despertando aquele desejo de liberdade, de usar roupas comuns, sorrir em fotos, voltar a ter uma vida social que é uma necessidade básica para o ser humano. Cirurgia como a braquioplastia, que elimina aquela flacidez nos braços, a cruroplastia, que a gente já falou, que facilita, né, a pessoa caminhar sem dor. A mastopexia, que harmoniza o contorno, o mamário, né? E essa harmonização não é luxo, não é vaidade, é simplesmente deixar o corpo acinturado, né? Você ter o corpo firme, né? Não com aquela sensação de sobra. E aí, juridicamente, né, falando, negar a cobertura viola a lei e a dignidade humana, né? Ela fere realmente na profundeza, né, do ser humano. Então, sem a cirurgia plástica reparadora, a gente está num ciclo inacabado, sem fechamento. E aí isso gera ansiedade, né? Por isso que o Brasil é o país da ansiedade. Ansiedade contínua, né? Ela não para. Eu diria que é como reformar uma casa e você deixar o quintal cheio de entulho.
E aquele espaço nunca se torna um lar de verdade, né? Por que é tão frustrante vencer a obesidade e ainda sentir que a jornada não terminou? Porque a mente humana precisa de fechamento. Eu estava assistindo um vídeo agora recente, muito curioso, e aí com uma explicação interessante, uma moça sai do salão de beleza e ela dá um tom de voz de que vai surgir uma treta entre ela e a moça que fez a unha dela. E aí um vídeo que viralizou, deu aproximadamente 4 milhões de visualizações. E ao final essa moça, ela fala e mostra o resultado da unha, super contente. Então, o que acontece ali? Quando há um conflito, a gente ativa uma região do cérebro chamada um lado reptiliano, e aí isso prende a atenção porque a gente quer ter o desfecho. Então a moça realmente faz de um jeito em que ela prende a sua atenção. Por quê? Porque a gente quer ver o final desse conflito. Como que vai acabar esse conflito, né? Vai sair briga? E aí automaticamente isso torna o vídeo mais interessante. E aqui a minha analogia é a seguinte: se não tiver um fechamento com a reparadora, a gente tem a sensação de que algo está incompleto. A bariátrica, ela abre a porta da transformação, mas sem a reparadora, o ciclo permanece incompleto. O paciente, mesmo com peso reduzido, ele não se reconhece como um vencedor. Ele se sente em dívida com o próprio corpo. Deseja concluir a jornada, ele quer voltar a se expor, resgatar a intimidade, se reinserir socialmente. Então a gente está falando, assim, eu vejo muito aqui nas redes, no Facebook principalmente, pessoas que conquistaram reduções excepcionais, né, de massa ponderal. E mesmo assim, a gente não vê a sequência, né? Poucas pessoas falam da cirurgia plástica reparadora, porque a vitória já é grande, impacta bastante, as pessoas gostam, mas ainda falta mais alguma coisa, o ciclo ainda não está concluído. A cruroplastia, por exemplo, que elimina feridas dolorosas nas coxas. Então, todos os procedimentos jurídicos, eles têm a sua função, né? A sua finalidade. E aí, uma vez que você vai para a mesa da cirurgia plástica, importante já vir com um conjunto, né? E aí já deixa redondo. Então, mais uma vez, repetindo aqui para vocês que o STJ já deixou claro que esses são procedimentos de cobertura obrigatória pelo plano. Então, não permita, não se conforme com a negativa do plano. Você está embasado juridicamente, socialmente, de acordo com a medicina, com a neurociência, de que você precisa concluir esse processo que está aberto, esse ciclo está aberto. E aí, como eu dei o exemplo do vídeo, a sua mente, ela só deixa de estar aprisionada quando ela se liberta, quando o ciclo é fechado.
No caso do vídeo, a pessoa aparentemente sai de um conflito, que na verdade não é um conflito, era uma propaganda mesmo, porque ao final ela mostra o resultado e agradece, mas ela soube fazer o conteúdo de forma que até o algoritmo, né, da plataforma impulsionou organicamente para entregar, porque sabe que ali tinha os gatilhos psicológicos. Então, deu o exemplo do vídeo, mas é como se você lesse um livro emocionante e descobre que arrancaram o último capítulo do livro. Ou seja, a história não tem fim até a sua reparadora acontecer. Ok? Então, aqui também tem um aspecto de te encorajar, de te colocar no modo ação, para não aceitar essa situação. Então, se tiver bom o conteúdo aí, já estamos chegando aqui na um terço da live, na metade da live. Já deixa o seu comentário aí. Comenta aí o que você está achando. Deixa sua opinião. Quais são os riscos existentes em não fazer a reparadora? Os riscos são físicos e emocionais. Fisicamente, vamos lá. Infecções recorrentes, assaduras, hérnias, dores crônicas, má postura, limitações de movimento. Aqui eu só listei algumas das dores físicas. E aí eu vou falar das emocionais, mas antes eu quero falar das financeiras, que você tem que comprar remédio, que você tem que correr atrás na fila de alguma drogaria popular para conseguir os remédios. Então aí tem gasto também, né? Então, dores físicas, financeiras, sociais. Vamos falar as emocionais: vergonha, isolamento, depressão, afastamento da vida íntima. Olha quantos prejuízos você pode estar vivendo e aceitando, se conformando, sendo que você tem algumas alternativas. Fala aqui com um especialista. Ajuda a compartilhar esse conteúdo. Milhares de pessoas podem se beneficiar desse conteúdo. Começa aqui, se inscreva aqui no canal para que você possa receber mais conteúdos, ok? Então, quando a gente fala da reparadora, da cirurgia plástica, a gente está falando em prevenir doenças, recuperar funcionalidade, ativar ou reativar a sua autoestima. Exemplo, a mamoplastia redutora alivia o peso nas costas. A mastopexia evita dores de colunas causadas por mamas flácidas. Juridicamente, negar é condenar você, paciente, a sofrer. Viver com dor contínua vai manter os altos níveis de cortisol no seu organismo, prejudicando o sono, memória, a sua imunidade. Você vai ficar doente mais frequência, tá mais vulnerável. O que eu tô falando aqui é como se você fosse carregar uma mochila cheia de pedras, mesmo depois de ter vencido a escalada.
um montanhista terminou a escalada, ele vai celebrar, vai comemorar. Agora imagina se ele tiver que continuar carregando pedras. Ele vai subir uma montanha, ele vai colocando pedras para mostrar o caminho da volta. Então ele vai, ao longo que ele está subindo, ele vai voltar, né? E ele deixa as pedras lá, não, ele tem que carregar as pedras. Você, paciente, está carregando pedra. Fez a bariátrica, não fez a plástica. Está carregando pedra, está carregando o excesso. Quais são os benefícios comprovados da reparadora? Os benefícios, eles são imensos, enormes. Melhora de postura, prevenção de infecções, então você deixa de ter infecções, vou dizer, gratuitas. Porque a sopra de pele, isso já dizia até a minha avó, falava o seguinte: lugar úmido, fechado e escuro é lugar para proliferação de fungos, micoses. Então a gente tem que se higienizar. Tem jeito, tem que se lavar, tomar banho, tem que fazer as coisas. Ganho de mobilidade. Você fica mais ativo, você fica querendo agir, fazer. Você ganha mobilidade. Conforto, autoestima, a vida íntima. E a vida íntima eu não falo só em relação a relação propriamente dita. Eu falo de você demonstrar coragem, ousadia, de você poder tirar a camiseta, ficar de sunga, de short de banho. Demonstrar que você é seguro, né? Confiante. Isso leva à questão da reintegração social. O paciente que deseja finalmente sentir uma pessoa completa. A abdominoplastia, ela remodela o abdômen. Então, quando eu falo remodelar, quando eu falo ganhar liberdade, ter a devolução do bem-estar, corrigir, harmonizar, eu não estou falando em luxo, não estou falando de supérfluo. Estou falando realmente de necessidade. Melhorar o contorno do glúteo, corrigir a cintura. Isso não é preciosismo, isso é necessidade. E mais uma vez, juridicamente, são procedimentos obrigatórios porque é uma extensão, uma complementação de tratamento contra a obesidade. Então tá nesse rol. Esse é o rol que você tem que entender. Fala-se muito no rol da ANS. Esquece o rol da ANS. Isso aí é justificativa para o plano, uma justificativa sem fundamento para o plano te convencer de que esse terreno você não tem que se meter. E é exatamente o contrário. Se o plano falar que é estético, que não está no rol da ANS, que é por vaidade, isso é justificativa deles. Não tem nada a ver conosco. Não tenho o que falar, então esses são os argumentos que chegam, tá ok? Então os benefícios para você é ativar dopamina, ocitocina, os neurotransmissores ligados à vitória, pertencimento. É como finalmente vestir aquela roupa feita sob medida, depois de anos usando algo desconfortável.
que a lei e a justiça dizem sobre esse direito? Vamos lá, eu vou entrar um pouco, não vou fazer juridiquês, nada. Me perdoem os advogados que estão assistindo, mas a ideia é o seguinte. A justiça, ela já consolidou a reparadora como parte do tratamento. O STJ, no tema 1069, e o TJ aqui de São Paulo, na súmula 97 e 102, afirmam que negar a cobertura é abusivo. É abusivo. Negar a cobertura desse procedimento é abusivo. E isso vale para todos os procedimentos, para abdominoplastia, braquioplastia, cruroplastia, mastopexia, mamoplastia, gluteoplastia, torsoplastia. E o paciente só deseja algo previsível, seguro. É só isso. E o que eu posso dizer para te confortar? Você já tem um respaldo legal, que vai te dar uma sensação maior de controle, que falta muito para esses pacientes, falta muito para você. Mas eu estou te trazendo aqui para você ter uma chama de esperança. É como se você encontrasse a verdadeira chave da porta da prisão, depois de anos preso. Tá? Mas, Conrado, e se o plano negar? O que eu tenho que fazer imediatamente? O primeiro passo é que você exija do plano a negativa. Tá? Você precisa pegar a formalização do plano. É importante que você pegue. Tá? Depois você vai reunir o relatório, o laudo médico, vai juntar o seu contrato com o plano de saúde, os comprovantes de pagamento, e procure um advogado, procure um especialista, vai falar com o escritório. Inicialmente, o seu desejo é transformar uma frustração em ação, para que essa ação se torne um resultado satisfatório. Procedimentos urgentes como abdominoplastia e cruroplastias devem ser documentados para que você possa garantir a liminar de forma mais rápida, tá? Nós não temos a prática de prometer resultados, nós não temos a prática de prometer tempo. O que a gente vê é que uma liminar pode sair em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Tem um rito processual que tem que ser respeitado, mas dependendo do caso, se for um caso urgente, a liminar costuma sair mais rápido, mas não tem como nós, advogados, prometermos resultados e nem prometer tempo, tá? Às vezes pega um caso isolado para dizer que aquilo, aparentemente, trazer uma percepção de que aquilo é regra. Não é. Tem o seu tempo, tá? Então, muitas das vezes esse é o caminho a ser seguido e ele tem o seu tempo de acontecimento. Tá? Advogado é atividade meio, não é atividade fim. Tem o poder judiciário, tem os ritos do poder judiciário, tem o juiz, tem a outra parte, então tem uma série de variáveis que criam uma certa resistência. E juridicamente, quando há prova escrita, pode acelerar a decisão judicial. Então, o advogado especializado, o advogado que está nesse meio, o que ele pode fazer? Juntar esses documentos para que isso dê mais poder de ação, né? De ação, para gerar um resultado mais satisfatório, tá bom? Então, se preocupe sim em organizar esses documentos para que aumente a eficácia do processo, tá?
Que aí ambas as partes, tanto o advogado, seu cliente, vão ter mais controle e vão reduzir um pouco essa ansiedade, que é, que é compreensível, né? Mas ao mesmo tempo, quando se coloca na mão do Poder Judiciário, é isso que acontece, não tem que aguardar mesmo. E aí a gente vai montando um quebra-cabeça, onde cada documento é uma peça que vai nos ajudar a se aproximar de uma possível vitória. Tá? Quanto tempo leva o processo? Dá para ter uma decisão rápida? Olha, o processo ele pode durar meses, até anos. A liminar pode sair em alguns dias, não tem como prometer, né? Umas semanas. Isso garante sim a cirurgia, né? A liminar sendo devolvida, deferida, né? Aceita pelo juiz. Isso garante a cirurgia de forma rápida, tá? Mas isso acontece em casos cruciais, assim, casos mais graves, como infecções em abdômenes, coxas e por isso vai. Então tem que ter um motivo, o fumus burioni, né, que a gente fala no direito, né, a boa fumaça, né, tem que ter a fumaça ali para convencer o juiz. Cirurgias como torsoplastia e cruroplastia são urgentes também. O desejo de qualquer paciente é que a cirurgia venha logo, né, para aliviar imediatamente aquela dor, né, aquele desconforto, aquele incômodo. E grande parte hoje do judiciário já compreendem essa urgência, né, já veem a saúde como um caráter urgente. É isso. Então, vamos em frente aqui. Estamos chegando na 10ª pergunta. Cabe indenização por danos morais? Sim. A negativa causa dor física e emocional, e os tribunais já fixaram indenizações entre 5 e 20 mil reais. Então, ao pedir para o plano, que é um direito já respaldado pelos entendimentos das altas cortes, né? Isso causa uma frustração, né? E aí, trabalhando os argumentos, a gente coloca como uma dor física e emocional, o que se enquadra no danos morais. Então, pacientes negados em mastopexia, abdominoplastia, relatam a humilhação profunda que é receber essa negativa, uma vez que o desejo é a validação e a resposta é a contrária. E aí a indenização é um bem que parcialmente que traz para o paciente, né? Do ponto de vista neurológico, libera dopamina, traz aquela sensação de recompensa pela luta, né? O que restaura mais confiança também. Então a gente diz que é como cicatrizar uma ferida, não apaga a dor, mas mostra um certo reconhecimento de que a dor foi provocada. Quais documentos são necessários? Relatório médico, negativa por escrito, contrato do plano, comprovantes, exames, provas sociais. Cada documento vai fortalecer a ação judicial, especialmente para cirurgias como abdominoplastia, braquioplastia e cruroplastia. Ok? Então, não tem nada de errado você desejar retomar a segurança, o controle, o bem-estar. Tá? E ao reunir as provas corretas,
você ativa uma percepção de controle. Por quê? Porque você está criando evidências robustas que vão te ajudar a se defender perante a outra parte, que está preparada para custear e te reembolsar na cirurgia, tá? Então, ao reunir os documentos, você já vai diminuindo o seu grau de ansiedade, fortalecendo a sua motivação. É como se você vestisse uma armadura antes da batalha, e cada documento é uma peça de proteção. 12ª pergunta. Resolver direto com o plano funciona? Na maioria dos casos, não. O plano insiste, ele já tem uma respostinha pronta e ele vai resistir. Vale a pena, porque as pessoas tendem sim a desistir de dar continuidade. Então o plano insiste nas mesmas desculpas. É estética, como eu falei, rol da ANS, ou seja, não está no rol, que vale a pena dizer, o rol ele não é taxativo, ou seja, ele não é obrigatório, ele é simplesmente exemplificativo. Tivemos uma decisão recente do STF que reiterou que o rol é exemplificativo. Então, o que está fora também compete à obrigação do plano de saúde, não só o que está ali. E aí a pergunta que fica: se eu não consigo resolver direto com o plano, será que a justiça é mais rápida e mais eficaz? Sim. Cirurgias como mamoplastia redutora ou gluteoplastia, que dão um caráter, eu estou fazendo um contorno, eu estou harmonizando, a justiça já entendeu que são procedimentos também em prol de quem fez a bariátrica. E elas também podem ser autorizadas com liminares em alguns dias. E aí casa, né, com o desejo do paciente, que quer uma solução prática. A grande maioria dos pedidos são aprovados na justiça, tá? Grande maioria, mais de 90% dos casos. Já é um campo já muito solidificado. E é o momento. O momento é esse. Porque o entendimento da justiça pode mudar amanhã. Entendeu? Se mudar, aí fica mais complicado, né? Já na última decisão do STF já tiveram outros requisitos, que não vai ser tema dessa live, tá? Qual que é o perfil mais comum de pacientes que buscam a cirurgia plástica reparadora? A maioria são mulheres, entre 30 e 50 anos, mas também tem homens que sofrem com as consequências pós-bariátrica. Muitos buscam mastopexia ou mamoplastia redutora, né, da parte feminina, né, das mulheres. Já os homens procuram abdominoplastia e cruroplastia, que é do abdômen e da coxa. Todos compartilham o mesmo desejo, ter a dignidade de volta, a saúde de volta e esse fechamento do ciclo. Então, do ponto de vista neurológico, a gente quer fechar o ciclo e ter o senso de pertencimento humano de volta. Costumo dizer que é como estar em uma festa e só sentir parte da festa depois de vestir a roupa adequada. A sensação é que você está com a roupa errada. Você foi para uma festa e está com uma fantasia, né? Como que a reparadora pode mudar o corpo, a autoestima e
e ganhos de outras oportunidades. Ó. Transformar a dor em uma vitória já é uma autorrealização que não tem preço. Então, transformar a sua dor numa vitória já é uma grande vitória. Sair do campo da dor para o campo da transformação do resultado já faz uma diferença. Então, o paciente volta a sorrir, ele volta a se expor socialmente, ele tem mais ânimo para buscar um emprego, para retomar relacionamentos. Cirurgias como abdominoplastia, torsoplastia, mastopexia, gluteoplastia, ele realinha o corpo e a mente, como se realinhasse a órbita dos planetas. O desejo e o orgulho do corpo reconquistado. É como se você ressignificasse o seu modelo mental. É como se você removesse aquela máscara pesada do rosto e pudesse mostrar a sua face novamente. Chegando aqui a nossa 15ª e última pergunta. Qual é a mensagem final, doutor, que o senhor pode deixar aqui para quem sofreu negativo? Primeiro, não aceite o não como sentença. Não é o plano que tem que decidir por você. Você tem sim o direito à reparadora. Você está sofrendo, você tem motivos para isso. Você entende que é uma necessidade, não é luxo. Você não se sente bem, você está desconfortável, você está sofrendo. Vá atrás do seu direito, vá atrás. Agora, se não é esse caso, não vai. Não bate na porta de um advogado. Muitos advogados estão trabalhando exclusivamente pelo dinheiro. Não é o nosso caso aqui. Se preciso for, a gente recusa um cliente. Você que chegou aqui, 48 minutos de live, tá comigo aqui até agora, não nos procure. Se você não está sofrendo, se você não tem a dor, se você não tem as evidências. Quiser tirar dúvidas, portas abertas, tá? Mas o que eu estou falando é, nós não pegamos casos de pessoas que não estão sofrendo, não tem cabimento. A gente precisa estar junto, a gente precisa alinhar as expectativas, a gente precisa ter as armas para te defender, tá? A melhor coisa é exponha a sua situação, deixe seu comentário aqui deixe sua opinião aqui nos comentários, tá ok? Então, lembre-se, justiça, medicina, neurociência, tudo estão ao seu favor, do seu lado. Com um desejo simples, viver sem dor e com dignidade. Agora você precisa estar com a sua esperança ativa. Se você não tiver com a sua esperança ativa, você não está preparado para essa batalha. Você precisa ver a luz no fim do túnel, porque a caminhada é difícil, mas a saída já está aberta lá. Tá ok? Fechamos aqui. Gostou? Na confiança, pode deixar o like. Nos comentários pode deixar sua mensagem. E a gente se vê na próxima live.